Oi, pessoal, vamos voltar aqui, né? Vamos começar tudo de novo, vamos começar o nosso evangelho, né? Peço desculpa aí a vocês, seguidores. Peço desculpa porque, na verdade, houve uns probleminhas aí com os seguidores, né? E que eles estão ligando e o Instagram tem tem um dispositivo que você liga, como se fosse chamar, né? E toda hora a pessoa tá ligando o tempo todo e tava caindo o sinal, né? A live tava o tempo todo saindo e eu quero pedir desculpa a vocês e eu tive que mudar aqui, né, pro Facebook. Eu peço que vocês que estavam lá venham aqui. Boa noite, Ana, né? Vamos aguardar vocês chegarem, né? Entrar aí no outro dispositivo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Lázaro. Né? Boa noite a todos vocês. Vamos fazer essa live hoje aqui, né? Agradecendo aí. Boa noite, Laudicleia. Boa noite a todos vocês. Eu vou fazer novamente a prece inicial. Vou orar a prece de Cáritas para todas as pessoas. Boa noite, Rita. Voltamos, Ana Cláudia. Obrigada, gente. Mas não dava para prosseguir, né, lá, porque tem duas pessoas ligando direto. Obrigada, querida. Tem uma pessoa ligando direto, duas pessoas, então toda hora derrubava o sinal. Mas vamos continuar aqui. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dá luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Isso está na prece de Cáritas, esse espírito que eu vou fazer a reflexão hoje, né? A reflexão do Evangelho está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É uma mensagem do bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Que Deus nos abençoe, que os espíritos de luz nos acompanhem e que este Evangelho toque o coração de todos esses irmãos necessitados. Hoje nós vamos incluir nesse Evangelho todas essas pessoas que estão necessitando de ajuda, que estão precisando de um ombro amigo, de um abraço fraterno, das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que foram atacadas por um animal lá em Recife. Foi um pedido de uma amiga que, muito desespero, que eu acho até que alguém parecido lá da família que está ligando lá no Instagram. Teve também uma outra de um outro estado, muito desesperada, pedindo prece, pedindo oração. Então vamos dedicar esse evangelho, essas vibrações de amor a essas pessoas que estão precisando. Então, neste momento, vamos pedir a toda essa equipe espiritual, convidar os nossos mentores, orientadores, para abraçar
todos esses irmãos que estão passando neste momento por uma dificuldade, que seja financeira, que seja com a saúde, que seja de qualquer que seja o tipo de dificuldade, mas que ele receba essa vibração de amor da nossa equipe espiritual, do nosso evangelho. Boa noite, Antônio, boa noite, Is, Júnia, boa noite a vocês. Vamos começar aqui o evangelho, vamos falar sobre a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Choravam e repetiam essas palavras, que como fino punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei, pois, são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Senhor. Destas palavras do Salvador, quando vestirdes um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. E aqui nós vamos, dando continuidade ao nosso evangelho, só um minutinho, falando sobre essa caridade, que muitas pessoas têm dificuldade realmente de fazer essa caridade. Às vezes tem até boa vontade, mas não encontra o local adequado, né? Às vezes até busca, né? Mas quando chega numa instituição, a recepção talvez não foi muito boa. E aqui Chico Xavier diz o seguinte: não ore por vida fácil. Roguem a Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis para os outros. Aproveitemos esse momento para fazer uma pergunta aqui para o nosso coração. Quando você chega na casa de alguém, que você vê que alguém está precisando de ajuda, o que você diz? O que eu posso ser útil para te ajudar? Qual a minha utilidade aqui nesse ambiente? Então, nós temos muita utilidade para ajudar muita gente. Mas, às vezes, no decorrer daquela conversa, você não tem abertura e nem também a pessoa que está ali necessitada, ela não tem abertura para aceitar, né, aquela ajuda que você está disposto a oferecer. Porque tem pessoas também que, devido ao orgulho, à vaidade, mesmo passando fome, necessidade de tantas outras coisas, ele não aceita uma carona, ele não aceita uma marmita, né? Porque o orgulho é tão grande. E aqui, Caritas vem falar para todos nós o seguinte: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. Então, no momento que eu estou ajudando as pessoas, eu estou construindo devagarinho o meu futuro. Porque o meu futuro é hoje. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Daí eu vou perceber que eu fiz algo de bom para outras pessoas e fiz para mim também. E ele diz o seguinte: ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando você faz a caridade, quando você faz um bem para uma pessoa, mesmo que não seja... tem gente que acha que não é caridade, mas até um favor, um recado que você leva
para uma pessoa que às vezes está distante e aquela pessoa não teve como falar com ela, ó, avisa meu pai, minha mãe, se você vai para a roça, né? Então avisa eles que eu estou bem. Isso é uma caridade, né? E nós devemos realmente falar para essas pessoas que isso também é caridade. E naquele momento que você dá o recado, você fica aliviado, não é? São Vicente de Paulo diz o seguinte: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessa máxima: amai-vos uns aos outros. E quando Vicente de Paulo nos convida, né, a amai-vos uns aos outros, que é aquela palavra do Cristo, né, sedimentada no Evangelho, você vai olhar para dentro de você. Nada me custa abraçar alguém que está precisando de um abraço, conversar com uma pessoa que está em aflição, para que ele ouça palavras benevolentes, né? E aqui ele diz: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Você pode até praticar muita coisa na sua vida, né? Você pode ser um bom trabalhador, um bom esposo, um bom irmão, um bom amigo, né? Mas de repente, a depender daquilo tudo que você passa na sua casa, se você não fizer a caridade para as pessoas, até mesmo sendo bom, né? A bondade também é uma caridade. Mas às vezes você começa a fazer essa caridade e você quer ser enaltecido por aquelas pessoas que você fez. Claro que é bom quando a gente faz algo de bom para alguém, que você é grato, né? Que você recebe aquela gratidão, muito obrigado, né? Tudo isso faz parte. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé. Pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Cristo. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Mais à frente, nós vamos retornar, né, mais uma reflexão sobre Caritas, já no item 13. Ela diz o seguinte: chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Olha que chamamento esse. Olha que maravilha. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Aqui a gente faz uma reflexão um pouquinho, né? Dá uma pausa para lembrar que nas praças, hoje nas estações de metrôs, devido às chuvas, né? Aqui em Brasília e também em várias partes do Brasil, você encontra pessoas que não têm casa, né? Que abandonaram os seus lares, suas famílias. E vive, dorme aqui, dorme acolá. E de repente você se depara com essas pessoas e ele tem até medo de ouvir, né, aquilo que você está falando. Tem medo de aceitar, às vezes, um pão que você leva, uma marmita, né? Às vezes tem pessoas que esperam que eles venham pedir, né? Meu irmão, paga ali um lanche para mim. E você, com aquele orgulho, você diz: eu pago, mas você vai comer bem longe de mim. Então é isso, a gente precisa também fazer uma caridade, mas que olhe para dentro de você e se coloque no lugar do outro. Porque hoje foi ele, amanhã pode ser você. Então, por isso, a gente precisa também se colocar no lugar do outro. Coragem, coragem. Uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha. Tomou-a nos braços e ergueu o espaço vazio.
como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Então, quando nós estamos amamentando uma criança, você precisa se alimentar melhor para produzir leite para aquela criança, porque se você não se alimenta, você não vai produzir leite suficiente para aquela criança. E aquele leite, mesmo sendo sugado por ela, não vai sustentar muito, porque a produção, além de ser mínima, né, vai sair pouco, ela vai chorar, não vai encher a barriga. E você também vai ficar muito triste, porque no seu coração, no seu estômago, não vai ter muita coisa, né? Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Verdade. Às vezes você incentiva uma pessoa, vamos à casa espírita, vamos à igreja, vamos num projeto ali. Tem um projeto maravilhoso que a gente pode ir lá para poder ajudar aquelas pessoas. E quando você chega lá naquele projeto, você pergunta a alguém que está lá, uma pessoa, um voluntário, vem cá, como é que eu faço para ajudar aqui na casa? Eu quero até ajudar. Ah, meu irmão, aqui tem vários grupos. Aí você vai procurar o que você deseja fazer, se você tem alguma habilidade, qual é o grupo que você vai ser inserido, se é o da sopa, se é o do artesanato, se é aquele que vai arrumar os livros, se é aquele que vai arrumar a mesa, se vai colocar as cadeiras no lugar. Então, você já se depara com os primeiros obstáculos. Quando você chega no local para ajudar, principalmente a casa do Mestre Jesus, você chega de bom coração, você abre seu coração, e quando você encontra essas barreiras, você não volta mais lá. Entendeu? E quando você começa a fazer um trabalho, caso você retorne, e que você se depara com as dificuldades, né? As coisas erradas que você vai observando, que você vai vendo lá, aquelas coisas erradas, o que acontece? Naquele momento, você fica tentando ajudar e consertar. Claro que você não vai conseguir. Quando você chegou lá, você já encontrou aquele funcionamento. Você não tem condições de organizar de jeito nenhum. Eu estou falando isso para vocês porque eu já participei de vários projetos em casas espíritas. Em casas de caridade, não somente casas espíritas. Em grupos de caridade, grupos de pessoas que faziam sopa. Ah, mas aqui já tem quem corta a sopa, aqui já tem quem lava os pratos, como se dissesse, aqui não precisa de mais ninguém. Entendeu? Então, as pessoas estão correndo da caridade por esse motivo, porque não é bem aceito. E aí, na hora que o cara tá lá na palestra, lá no auditório, todo entusiasmado, falando de Jesus, aí começa a falar, a casa precisa de voluntários, precisa de doações. Mas se eu não recebo bem, se eu não acolho esses irmãos com amor, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, eu quero aprender, então vamos aprender juntos. Entendeu? Então é essa caridade, você não precisa fazer uma formação em caridade. A sua formação é o seu coração, é a sua boa vontade, né? E aqui, exemplos não faltam de boa vontade. Um exemplo de ouvir um irmão, de conversar com o irmão, de ajudar ele levando uma cesta básica quando ele precisa, mas não faça isso para ser enaltecido, agradecido. E lá onde você estiver, que você encontrar aquela pessoa, ela corre para te abraçar e às vezes você vai se sentir bem quando ela abrir a boca lá para as pessoas. Olha, aquele lá foi ele que me deu a cesta básica. Foi ele que pagou a minha passagem, foi ele que fez isso. Então, tem pessoas que precisam disso, mas você não precisa. E a caridade material é a mais fácil de ser exercitada. Porque você dá aquilo que você tem. Se você tem um casaco, você vai dar um casaco. Se você tem sapatos sobrando, você vai doar sapatos. Mas a caridade moral é a mais difícil. Porque você tem que exemplificar, você tem que deixar o seu exemplo. Você tem que mostrar a sua bondade, aquilo que vem do seu coração. Porque nós queremos fazer algo para agradar alguém, para que ele veja aquilo que você está fazendo. Não é necessário, porque você está fazendo para Deus.
É ele quem precisa observar tudo aquilo que você está fazendo. Não importa se você não atingiu o seu objetivo. De repente, é um aprendizado para você. Aí tem pessoas que dizem, não, eu não vou ajudar, não vou dar dinheiro para ninguém, porque para mim conseguir, eu estudei, eu fiz um concurso, eu passei. Sim, tudo bem, foi mérito seu. Mas, se ele lhe pede, mesmo que você não tenha essa vontade de fazer essa caridade, que você aproveite esse momento e comece a partir dali. Se você começar a fazer isso dentro do seu lar, o exemplo que você vai dar, vai deixar ali para sua família, para seus filhos, mais tarde eles vão seguir. Nossa, eu ia com meu pai levar alimento para aquelas pessoas que estavam lá sem teto, né? Que estavam morando debaixo do viaduto, que estavam morando embaixo das árvores, que estavam dormindo embaixo das marquises. E às vezes você se ingressa num grupo de trabalhadores a serviço do bem. Mas no dia que você assumiu, você surge com um monte de desculpa, você começa a faltar. E aquela quantidade de desculpa vem assim se aglomerando, na semana seguinte ela se torna novamente e você começa a mentir para você. Eu estou fazendo a caridade, mas não está. Entendeu? Então, você precisa refletir um pouquinho sobre tudo isso. No fundo, o que falta para que você venha fazer com amor tudo isso é boa vontade. Você não precisa ter dinheiro, né? Eu sempre falo lá nas reuniões de psicografia que eu trabalho, que eu faço, aos domingos pela manhã, tem pessoas que está precisando, que seu ente querido chega aqui na minha sintonia e diz assim, avisa meu familiar para ir lá no abacateiro, porque eu preciso que ele vá lá, porque lá ele vai ser tratado, ele vai ser amparado, e dali vai começando aquela sintonia daquele espírito com a minha sintonia. E hoje você pode até não receber uma carta, mas amanhã você recebe. Mas quando eu mando uma mensagem, ou às vezes a pessoa até ela confirma a sua presença, mas não aparece. E eu vejo que tem pessoas que viajam, né, quando aqui em Brasília não tinha esse trabalho, né, porque aqui sempre teve casas espíritas. Aqui tem 2 faculdades espíritas, Comunhão Espírita de Brasília e Federação Espírita de Brasília. É uma faculdade espírita, todas 2. E todas elas anualmente formam vários médiuns preparados para trabalhar. Mas a psicografia, a carta consoladora não é permitido. E o que acontece nesse momento? Partíamos para Minas Gerais. Minas Gerais é o celeiro de bênçãos, lá onde Chico Xavier deixou o seu legado. E tem várias pessoas lá que fazem esse trabalho. Então, eu fui conhecer o trabalho do Carlos Bacelli. Quantos livros ele já escreveu? Já psicografou ditados para o doutor Inácio Ferreira. Gente, você tem que chegar lá, no local onde ele psicografa, onde ele atende as pessoas, no lar Pedro e Paulo. É um larzinho que atende idosos, né? Que é mantido pelo trabalho dele, né? Pelos amigos. Você faz ideia que temos que chegar lá 3 horas da manhã. Eu cheguei lá 3 horas da manhã. E você tem que esperar o dia amanhecer. 6 horas da manhã. Ele chega, toma café. Depois que ele toma café, ele começa a atender as pessoas para fazer o acolhimento. O mesmo acolhimento que eu faço aqui,
O mesmo acolhimento que Chico Xavier fazia, o mesmo acolhimento que a maioria dos médiuns que psicografa cartas fazem. E o que ele faz? Durante 1 hora, a depender da quantidade de pessoas, ele tem um número X para atender até o horário que começa o evangelho. Enquanto acontece o evangelho, ele está psicografando as cartas. Então, você viaja de Brasília a Uberaba, ou de onde você estiver, entendeu? Em busca de uma carta, passa muitas vezes 2, 3 dias viajando, porque tem a ida e a volta, né? Você ainda vai se hospedar no hotel, vai gastar dinheiro e ainda vai voltar sem essa carta, entendeu? E tem pessoas que é avisado que o seu ente querido vai escrever, mas tem um monte de obstáculo que não pode ir no abacateiro, que é aqui no Jardim Botânico, em Brasília, que mora em Brasília, e não pode ir, marca e desmarca, entendeu? Mas eu estou falando, não é uma crítica que eu estou... não estou aqui para fazer crítica para ninguém, entendeu? A crítica que eu estou fazendo é construtiva. Por quê? Só vai lá aqueles que vão ser beneficiados. De repente, ainda não é a hora de você receber sua carta. Talvez você não esteja preparado. Ou talvez você queira ir por curiosidade. Ou talvez você deseja a qualquer custo uma carta que o seu ente querido ainda não está preparado para conversar com você. Entendeu? Então é isso. Eu sempre falo isso porque eu fui a São Paulo conhecer o trabalho dos meus colegas de trabalho, como eles atendiam as pessoas para escrever cartas. Entendeu? Eu fui a Uberaba. Eu fui em Palmelo, assisti várias reuniões de psicografia. E todas, por onde eu passei, faz o trabalho igual o meu. Fui em Araxá, Minas Gerais. Lá em Pratinha, conheci o trabalho do nosso querido Júlio Carvalho. Certo? E que ele faz um trabalho parecido. Olha, meus irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que a gente vai buscar. Porque uma carta consoladora é muita responsabilidade para quem escreve. É muita responsabilidade naquele momento que você está entrevistando a pessoa, olhando nos olhos dela. Não tem maior caridade que está aqui, que eu estou falando hoje sobre esta caridade. De olhar nos olhos das pessoas. Quando você vai fazer o acolhimento, que ela senta frente a frente com você e que as lágrimas começam a descer porque o seu ente querido está ali do lado dela. Entendeu? Essa é a prova maior que o seu ente querido está ali presente. Agora, se ele vai escrever, eu não sei. E muita gente diz, Nancy, eu já postei várias vezes lá no grupo e não recebo. Eu sei que você postou várias vezes, mas todas as vezes que o grupo abrir, você tem que renovar a sua solicitação. Se a reunião de psicografia hoje não existisse essa pandemia como antes, eu fazia o convite e lá ia quem tivesse interesse, né? Todas aquelas pessoas que desejassem, tivessem interesse em estar presente, iam lá. E naquele momento, sentavam, aguardavam, preenchia lá a sua solicitação e na mesma hora me entregava e ficava aguardando. No abacateiro, gente, quando eu coloco aqui, tem abacateiro tal dia, fiquem atentos, você que colocou a sua solicitação lá. Nancy, tem vaga para mim ir? Eu sempre falo para as pessoas, olha, qual é o meio mais prático para receber uma carta? Indo ao abacateiro no dia da reunião presencial.
Porque na reunião presencial você vai perceber como é feito. Tem pessoas que a equipe espiritual, Jerônimo, diz assim, olha, chame aquela pessoa e deixa ela aqui do seu lado e escreva para ela ver. Porque às vezes não acredita que aquilo está acontecendo, que aquele fenômeno acontece. E é essa caridade. Às vezes você diz assim, eu fiz uma caridade para a pessoa, mas ela foi ingrata comigo, eu não vou mais fazer. Isso não foi caridade, tá, gente? Não é caridade. Às vezes ela te respondeu com grosseria. Gente, quando uma pessoa está passando por dificuldade, a depender do nível de dificuldade que ela está passando, ela fica ansiosa, ela fica decepcionada. E naquele momento em que você percebe que aquela pessoa está sofrendo, ela vai te responder muitas vezes com tristeza, com desesperança. E ela só vai dizer um muito obrigado assim, porque ela também não está satisfeita com aquela vida que ela leva. Mas é na dificuldade que você encontra o caminho. Às vezes, as portas têm que fechar para que você saia da sua zona de conforto. Entendeu? Aquele ente querido lá seu que você não visita há muito tempo e que mora na outra rua, vai visitá-lo. É uma caridade. E aqui ele diz, a gente acaba ficando mais nas palavras do que nas atitudes. Quando eu arranjar um emprego melhor, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer caridade, eu vou visitar uma igreja, eu vou visitar um orfanato, eu vou visitar um larzinho. Então, como é que você vai visitar essas pessoas na sua zona de conforto se você não precisa de nada? Mas amanhã, por algum motivo, surgiu uma enfermidade, uma dor. E lá na paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas, olha, então Deus não me ama, Nancy. Se ele mandou a dor para mim é porque ele não me ama. Não. Às vezes você tem que passar por essa experiência para valorizar aquilo que está ao seu redor e você não está agradecendo a Deus. Lembra do poema da gratidão que eu falei? Eu agradeço a Deus pelos móveis, pela minha casa, que seja um bangalô, uma casinha de sapê, ou um apartamento ou uma mansão, não importa. Tem pessoas que ao entrar dentro de casa dizem assim, nossa, mas essa minha sala está muito feia. Essa mesa com essas cadeiras está muito antiga. Não faça isso. Meu Deus, muito obrigado por essa mesa e essas cadeiras. Porque você não sabe. Tem tanta gente que não tem uma cadeira para sentar em casa. Tem tanta gente que não tem um lar para voltar. Vive perambulando pelas ruas. Dorme ao relento. Somente aqueles que passaram por essa experiência é que vai lembrar disso. Só quem já foi no abacateiro sabe o quão é emocionante. Choro até hoje só de lembrar. Muito bem, vai mais vezes. Lá é lugar de você entender tudo isso que você busca, onde você já foi, em todos os lugares da sua vida e não encontrou resposta. Porque a resposta lá, quem vai dar não é a Nancy, é o seu coração. Porque no momento que você está lá meditando, ouvindo aqueles entes queridos mandar escrito ali, através de um fenômeno de materialização, as vozes do céu, materializado numa carta consoladora, precisa valorizar cada parágrafo escrito. Então é isso, meus irmãos. A caridade, você não precisa ter dinheiro para fazer a caridade. Porque quando todas as portas fecharam para mim, a espiritualidade, aquele espírito amigo que está aqui do meu lado, fortalecendo a minha fé, dizendo, acorda, levanta. Jerônimo Mendonça,
Você tem a janela do mundo para falar para quem você desejar. Mostre o seu trabalho. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Coloca em cima da mesa para clarear o mundo. Por isso que eu sempre falo para vocês, o evangelho no lar. Olha que maravilha. Este evangelho falando de caridade, falando de carta consoladora, falando de amor ao próximo, falando para você. Acorda, meus irmãos. Saiam da zona de conforto para ajudar quem precisa. O Natal se aproxima. São tantas pessoas fazendo campanhas no Natal. Mas de Natal em Natal, já morreu muita gente esperando a sua cesta básica que só apareceu no Natal. Faça do Natal, deste ano, o seu cotidiano. O seu dia a dia para com o próximo, para com o seu semelhante. Aproveita essa oportunidade da pandemia para adotar uma pessoa necessitada. Mas não precisa falar para alguém que você está doando isso, não. Faça a caridade em silêncio, porque Deus o recompensará. Nós precisamos mudar o nosso interior para que o exterior se manifeste. Quantas vezes eu falei aqui sobre a reforma íntima? Essa reforma interior que a gente precisa retirar de dentro do nosso coração. A gente precisa retirar aquele ranço que a gente tem. Porque todos nós temos, tá, gente? Sabe aquela mágoa do meu irmão que me falou no Natal passado? Ele não me tratou bem e neste Natal eu não esqueci. Não faça isso. Agradeça a Deus e abrace forte se você tiver a oportunidade. Se não tiver, mande uma mensagem de fé e esperança com um pedido de desculpa. E quando você estiver frente a frente, peça perdão. Por quê? Se você não pedir o perdão de coração, você não vai conseguir curar suas feridas. E se você partir desta para o mundo espiritual, você vai chegar lá do outro lado, vai perceber o quanto tempo desperdiçado você desperdiçou na terra. Tudo aquilo que você deveria ter feito e não fez pelo seu semelhante, aquele que estava do seu lado. E aqui ele diz, nos momentos de maiores aflições e dificuldades, a gente consegue observar a ajuda da doutrina espírita. Essa doutrina que reforma, maravilhosa. É a única que oferece, que proporciona o médium equilibrado, instruído, dedicado, desprendido e que renuncia um pouquinho do seu tempo para consolar os corações em aflição. Entendeu? Então nós precisamos buscar dentro do nosso coração essa vontade, mas que não fique só na vontade interior, exterioriza isso. Faça dos seus talentos tudo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Às vezes você sabe fazer bolo, sabe fazer pão, sabe costurar, sabe pintar, sabe bordar. Não espere uma casa espírita ou uma igreja ou um grupo para você ajudar. Compre o material e faça em casa e vá levar pronto para eles. Entendeu? É isso. Já já eu vou responder as mensagens de vocês. Porque vocês me ajudam a fazer esse evangelho. E eu estou muito feliz porque eu faço o meu evangelho hoje, na segunda-feira, da minha casa para a sua casa. Entendeu? Olha aqui o meu copo com água. Depois que eu termino, a gente toma um pouco desta água. E se tiver mais pessoas assistindo,
Ofereça um copo d'água, porque esse copo d'água vai estar fluidificada pelos espíritos benfeitores que nos assistem, ok? Vou tomar um pouquinho. Já já vou falar um monte de coisa bonita para vocês, tá? Tem muita coisa acontecendo no abacateiro, só alegria, só gratidão, tá bom, gente? A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Esse foi o nosso querido Chico Xavier. Ele, inacreditável, ele botava na nossa, aqui nas entrelinhas, e empurrava no nosso coração e dizia: ensinamento, aprendizado. O amor ao próximo é o principal ato de caridade. Aquele que está do nosso lado, o nosso semelhante. Faça isso que tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai melhorar. As coisas vão mudar e você vai perceber. Meu Deus, aconteceu tal coisa, eu não vi. Entendeu? Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então aproveita a partir de hoje e escreva só coisas boas. Escreva as suas atitudes. O que eu vou fazer daqui para frente? Coisas boas, caridade, amor, alegria. Vou me esforçar, tirar um tempinho para ajudar quem precisa. Você sabe quem vai ser o maior beneficiado? Você. Entendeu? Você vai ser o maior beneficiado. Vamos lá. Terminamos um pouquinho aqui essa reflexão. Hoje foi tudo muito rápido. E vou ler aqui os recadinhos de vocês, tá? Vamos lá. Que maravilha hoje, tanta gente assistindo o nosso evangelho. Gratidão a todos vocês, tá, gente? Olha, vou começar aqui rapidinho. Eu mandei recado para 2 pessoas e essas pessoas não estão aqui assistindo. Tem recadinho dos familiares, mas não tem problema, tá? Gente, não dá para ler tudo, né? São tantas mensagens lindas aqui. Nossa, que maravilha, Antônio, obrigado. Depois eu leio aqui, tá, gente? Olha, eu quero agradecer a quem esteve nesse último domingo 22, ontem, no Abacateiro. Foi uma manhã radiante, com muita alegria. Nós recebemos pessoas lá no nosso Abacateiro que foram apenas conhecer o nosso trabalho. Eles não solicitaram cartas. Nancy, me indicaram o seu trabalho, eu queria conhecer. Pode ir, gente. Se tiver vaga, vai, tá? Por quê? Porque algumas pessoas desistiram, né? Confirmaram, mas não confirmaram quando eu mandei a última confirmação no sábado. E aí eu abri vaga e as vagas foram preenchidas. Como eu falei, foram preenchidas com quem estava precisando. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas que foram, receberam carta dos mentores espirituais. Entendeu? Os mentores espirituais escreveram para eles. E as pessoas que estavam lá também receberam carta dos seus entes queridos. E olha que a Ani fez tantas pinturas bonitas. Teve gente que recebeu quadros lindos de rosas que ela pintou. Foi maravilhoso. Mas eu queria agradecer os brinquedos. Gente, recebemos também os brinquedos das crianças. E vamos continuar recebendo na próxima semana, tá? Precisamos de mais, tá? E recebemos roupas, fraldas, né? Eu vou gravar o vídeo lá na casa que nós apadrinhamos, né? As crianças lá, na Viva de Kardec, para levar. No dia que eu for levar o material lá, eu vou gravar um vídeo lá com o presidente de lá, mostrando a instituição, onde nós estamos deixando tudo aquilo que vocês estão doando com muito amor, tá bom? Gratidão a todos vocês. Elisângela Oliveira, eu mandei um pedido de carta para o grupo. Gostaria de saber se já resposta. Não. Elisângela, é o seguinte, acompanha os nossos encontros na segunda-feira,
e na quinta. Segunda e quinta tem live, tem recado, tem carta. E nós temos o abacateiro. Se você não for do grupo de risco, vai, confirma sua presença e você pode ir assistir ao vivo, né? Ana, a minha carta foi maravilhosa, perfeita, gratidão. Isso mesmo. Toda carta, ela reflete o que o espírito foi em vida, tá? Ele não vai trazer nada ao contrário. Ele vai trazer o que vocês vivenciaram, o que ele tirou do fundo do seu coração para mostrar para as pessoas o que ele passou com você, que é o que a gente lê aqui, né? Então, eu fico muito grata. Você pode falar o nome do grupo ou me incluir, não encontro ele mais. Se você entrou no grupo, você deve estar lá no grupo, a não ser que você saiu, né? Então, depois você me manda uma mensagem aí no PV, aí no privado, e aí a gente te adiciona novamente, tá? Boa noite, irmã, paz e luz, abraço fraterno, em nome de toda a casa, saudade de você. Nossa senhora, também tô com saudade, tá? Já tô aí lançando meu livro, viu? Vocês me esperem aí, já tô indo aí. Só quem já foi no abacateiro sabe o quão emocionante. Choro até hoje, só de lembrar. Vai lá, Kátia, vai de novo. Carla Moura, boa noite, minha querida. Boa noite, obrigada, Júnia, obrigado. Recebeu carta do pai dela esses dias. Karina tá assistindo. Delice, obrigada, Delice. Beth já recebeu um recadinho da mãe dela, não foi, Beth? Peraí. Olá, Nancy. Boa noite. Ficou muito jovem. Ai, gostaram do meu cabelo? Ai, gente. Hoje tá chovendo e ele tá diferente. Obrigada. Com um novo corte. Adoro seus conselhos. Se eu tivesse ouvido essa fala ontem, meu coração estaria muito mais leve hoje. Gratidão por cada palavra. Gratidão por cada palavra sua. Pois é, Beth, você não pôde ir, né? Mas vai lá. Vai lá domingo, tem novamente, tá bom? Vai lá assistir de novo. Teve uma palestra maravilhosa. Esse domingo agora eu falei sobre o Luiz Sérgio, que era aniversário dele. Luiz Sérgio fez um resgate lindo, escreveu uma carta linda para a família lá. Foi assim, todo mundo ficou com o coração bem, sabe, apertado, porque ele trouxe um resgate que ele fez lá no abacateiro, tá, gente? Laudicleia, semana passada recebi uma cartinha do meu marido, foi linda, gratidão. Isso mesmo, Laudicleia. Gente, essas pessoas aqui, ó, Laudicleia, acho que é de Recife, né? Petrolina, Pernambuco, parece. E a outra parece que é do Rio de Janeiro. Agradeço imensamente a sua presença em minha casa com a implantação do Evangelho no lar. Olha aí, tá vendo? Tá produzindo frutos. Foi uma conversa libertadora e cheia de aprendizado. Gratidão. Muito bem, a nossa intenção aqui, gente, é incentivar vocês a fazerem o Evangelho no lar. E esse Evangelho no lar eu sempre estou fazendo, sempre estou divulgando aqui. Inclusive, na semana passada eu comecei a fazer o Evangelho na casa das pessoas, tá? Semana passada eu fiz na casa de 2 pessoas. Esta semana já está lotada a nossa agenda. Queria falar para vocês que só na próxima semana que eu vou ter vaga, tá? Então, você que quer que eu faça o evangelho na sua casa, você vai ganhar de presente um evangelho novo, vai ganhar livro de mensagem edificante e eu vou implantar o evangelho na sua casa, tá bom? Muita gente aqui, tá? Eleni, Adolfo, fico emocionado em escutar você. Obrigada, querida. Igor, obrigada, Igor. Antônio, obrigado, Antônio. Antônio é nosso anjo, tá, gente? Eu não vou chamar ele de Antônio mais, não. Antônio agora é nosso anjo. Janine Maria, obrigada, Janine, pela sua atenção. Beth, isso mesmo, recebi uma mensagem da minha mãezinha, exatamente. Obrigada, Antônio. Claudiclé de Pernambuco, olha aí, ó, Campina, Pernambuco. Ana Cristina, você ficou muito... Obrigada, gente, deu uma melhorada aqui, né? Mas hoje tá chovendo, o cabelo tá chovendo junto. Eleni, Nancy, hoje sou outra pessoa depois do recadinho dos mentores. Me sinto muito aliviada. Muito bem, Eleni. Marlinda, obrigada. Conterrânea, obrigada. Boa noite para você. Gente,
Tem recado aqui hoje, tem um monte de coisa bonita aqui, tá? Vou passar para vocês agora aqui. Eu não sei se... Tem uma pessoa que eu não sei... Sandra Costa tá assistindo hoje aí. Sandra Costa, o nome da mãe dela é Dulce Romão Costa. Eu queria saber, vou chamar os nomes aqui, caso não esteja, né? Se estiver, vai mandar uma mensagenzinha para mim embaixo, que dá para ver. Olha, Sandra Costa de Moraes solicitou uma cartinha da mãe dela, Dulce Romão Costa. Nossa, a Sandra tá muito desesperada. Sandra, eu preciso saber se você está aí para passar essa orientação para você. Uma outra, Elizabeth Paparana. Gente, o prefixo da cidade dela é 21. Não sei, eu não... Tá. Eu não sei... Deixa eu ver quem é. Nancy, tá sem som, estou aqui. Oi, Júnia, obrigada. Elisângela, não encontro mais o grupo, quem veio pedir de carta. Deixa eu ver aqui. Gente, como é que tá aí o som? Vocês estão ouvindo? Alguém mandou aqui uma mensagem dizendo que estava sem som. Pode ser lá também, né? Elizabeth Paparana. Queria saber se ela tá assistindo. Eu mandei uma mensagem agora há pouco no WhatsApp da Luciane Afonso, para ir no abacateiro que o irmão dela, Diego, vai escrever. Então, o Diego, mais um espírito resgatado pelo Luiz Sérgio, né? Tá ótimo, obrigado. O Diego, ele mandou um recado dias atrás e hoje ele está mandando aqui, ele está pedindo, né? Está solicitando a família e a carta da Luciane, que é o irmão dela, o Diego, ele escreveu um recado faz alguns dias aí, eu não me lembro o dia. E ele vai escrever uma carta, porque o 21 Rio de Janeiro, tá bom. Ele escreveu uma mensagem para a família, só que agora ele vai contar o resgate dele no abacateiro com o Luiz Sérgio, né? Certo, Luciane? Se alguém conheceu, ou pode colocar aí. Rita, coloca para mim aí nos comentários, você que é a minha secretária aí, Rita, que tá assistindo. Luciane Afonso. Isso. Pro abacateiro. Nós teremos 3 encontros, dia 29, dia 6 e dia 13. Ela pode escolher qualquer um desses dias para ir. Marília Ferreira de Andrade. Solicitou uma cartinha da mãe, Dulce Maria Ferreira. Dona Dulce vai escrever. Ela está muito preocupada porque ela diz que o pai dela está bem velhinho, está bem de idade, está bem fraquinho, né? E ela disse que precisa falar com a filha dela, mandar uma carta, quer conversar com ela lá no abacateiro. E eu falei para ela que eu escrevo a carta dela lá presencial, mas a filha dela tem que ir lá, tá? Eu mandei uma mensagem aqui, tô olhando aqui, não respondeu ainda, mas uma hora ela responde. Aí eu falei, ó, sua filha não respondeu, toca lá no coração dela, sonha com ela, faça com que ela sonhe com você, derruba ela da cama, que aí ela vai lá. Ai, deixa eu ver aqui. Tânia Modesto. Tânia Modesto tá assistindo? Tânia Modesto, eu acho que ela é do Rio de Janeiro também. Tá, obrigada, Rita. Olha, Tânia Modesto, seu filho está bem, está em tratamento. O Luiz Sérgio também resgatou as datas 29, 6 e 13. Ok, dia 29, dia 6 e dia 13. Quem mais foi abacateiro? Marília Andrade. Recebi a carta da mãezinha, da mãezinha Dulce. Isso. Obrigada. Tânia. Oh, beleza, Tânia. Tânia, um recado do seu filho. É o seguinte, não é bem do seu filho. Da equipe espiritual. O que acontece? O seu filho está bem, está em tratamento e pede para que você continue em prece. Não se desespere, tá?
Comece a fazer o evangelho no lar. Comece a fazer orações para acalmar o seu coração. Porque ele está calmo, está lá no hospital. O Luiz Sérgio está cuidando dele, tá? Tenha fé e esperança, tá? Confie em Deus. Agora, não pode ficar aqui da forma que você está. Ansiosa, impaciente. Por quê? A gente sabe que essa dor, ela não passa assim tão fácil. Mas você tem que entender que você vai construindo dentro do seu coração essa aceitação. Porque Deus é misericordioso. Ele recebeu seu filho. A equipe espiritual está cuidando dele. Olha que o Luiz Sérgio me trouxe notícia dele hoje, que ele está em tratamento. Entendeu? Mas precisa ler o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo diariamente na sua casa. Tá? Todo dia você lê lá um parágrafo. Não precisa ler o capítulo inteiro, não. Lê um pedacinho, reflete sobre aquilo. Lá tem o perdão das ofensas, tá? E você ainda não está em condições de receber carta dele. E nem ele tem condições de lhe escrever como você gostaria. Então agradeça a equipe espiritual. Agradeça a Deus e a misericórdia divina que ele já conseguiu te mandar esse recado, tá bom? Precisa acalmar seu coração. Certo? E tem mais um recado aqui para a Bruna Macedo Mota. Ela solicitou uma carta de Thales Siqueira. E eu quero falar com ela também, que é uma orientação, caso ela esteja assistindo, ou a mãe dele. Certo? O que acontece? Monique. Monique. O Thales precisa de oração. Precisa que vocês busquem reunir a família, buscar força entre vocês. Se vocês não forem espírita, porque a maioria das pessoas que solicitam cartas, elas não são espíritas. Mas busque um livro de mensagem edificante, um livro do Padre Zezinho, um livro do Padre Marcelo Rossi, não tem problema não. A Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo, o Velho, qualquer um. Mas ore, suplicando a Jesus a intercessão dele para diminuir a dor e a saudade. E quando alguém falar para vocês, mas você agora parou de viver porque aconteceu isso. Não, é porque a pessoa ainda não passou por essa experiência. Tem que respeitar o seu momento. Tem que entender que todos nós somos chamados no dia programado. Deus é um Pai misericordioso, nos assiste, nos ampara, envia os benfeitores espirituais para utilizar estes instrumentos aqui para mandar orientação para vocês. Então, vocês estão precisando disso. Tenham fé, confie, que Jesus abençoe vocês. Certo? Confie. Deixa eu colocar aqui, apareceu aqui. Certo? A Lutiane aqui alguém mandou aqui. Então, o que acontece, gente? Não é fácil trabalhar com o luto. Não é fácil trabalhar com esses irmãos que têm essa sede, essa agonia. Desencarnou essa semana, já quer uma carta. Segundo Allan Kardec. Oi, Lutiane, tudo bem? É para você ir no Abacateiro. Nós temos 3 datas, tá? Dia 29, dia 6 e dia 13. Para receber a carta do Diego que ele vai escrever, tá bom? Vai ser o resgate dele. Ele vai contar uma história maravilhosa para vocês, que o Luiz Sérgio resgatou ele e está sendo tratado e assistido pelo Luiz Sérgio, tá bom? Ok, Luciane? Tânia Modesto, obrigada, minha amiga, estou muito emocionada. Isso mesmo. Bruna. Tá, Bruna, beleza. Então é isso. O que acontece? Deixa eu ver onde foi o recado da Bruna.
Bruna Macedo, você tá aí, Bruna. O que acontece? Você precisa construir dentro de você essa aceitação. Ele foi chamado, porém foi retirado de maneira trágica dos braços da família, mas ele hoje conseguiu que a equipe espiritual trouxesse este recado para vocês. Ore, agradeça a Deus os momentos que ele passou em família, que ele passou com vocês. E a partir de agora, você começa a construir essa aceitação, porque não é fácil, tá? Não é nada fácil aceitar que um ente querido, né, volte ao mundo, retorne ao mundo espiritual, principalmente da maneira que aconteceu com ele. Ele está em tratamento e quando ele estiver melhor, a equipe espiritual vai trazer notícia dele. Mas eu quero que você fique calma, que vocês comecem a reunir a família em casa, ao redor da mesa, tire um dia, ou que seja todo dia à noite, se vocês puderem, se reúnam. Ore um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Deus a oportunidade de estar nessa vida aqui, agradecendo cada dia aqui no planeta Terra e orando para que ele lá melhore, para que ele também aceite, porque ele não tinha aceitado. Ele foi esclarecido, ele recebeu o amparo e a assistência dessa equipe espiritual, certo? Então eu tenho certeza que essas famílias, a partir de agora, vão estar bem mais aliviadas, certo? Luciane, eu já dei o seu recado, depois eu falo com você, tá bom? Depois você me manda uma mensagem e eu te mando. Se você puder ir agora nesse próximo domingo, eu vou começar a fazer a lista na quinta-feira, né? Na quinta-feira tem mais uma live aqui. Pode ser que tenha carta para ler, pode ser que tenha mais recados, tá bom, gente? Então, nós estamos numa semana de muito recado, muita carta, tá? Por quê? Porque tem muitos espíritos querendo escrever e só aqueles que recebem a permissão, é claro, né? É que vai receber essa permissão. Então, a Sandra Costa, o nome da mãezinha dela se chama Dulce Romão Costa. Ela desencarnou por meio de um AVC, né? A mãezinha dela está em tratamento, está tendo muitas recaídas. Por quê? Porque ela não aceita a passagem da mãe dela, né? E já faz um bom tempo. Não foi ontem, não. Faz um bom tempo, tá, gente? Então, o que acontece? A gente não expõe tanto essas coisas aqui. Mas o que a gente precisa que você entenda? Quando você está preparado, você recebe a carta. Às vezes você recebe vários recados. Porque a própria equipe espiritual, o espírito também vem sendo preparado para escrever. Porque nem sempre ele está, né, naquele momento da permissão, porque não é fácil também. Ele vai conquistar aquela permissão, ele vai estudar, ele vai crescer, ele vai se adaptar ao mundo novo que ele encontrou. Porque a gente também não sabe nesse momento qual era a condição anterior, antes de você buscar notícias dele. E quando a espiritualidade nos traz esses recados, é porque o espírito foi resgatado, já está em tratamento e já pode até mandar um recado para a família, para que a família se sinta mais leve e em paz, para que o seu coração comece a bater mais compassado. Porque não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas eu agradeço a todos vocês, né? Agradeço, porque tudo isso faz parte do nosso progresso, tanto aqui na pátria, aqui na Terra, como na pátria espiritual. Ok. A Sandra, beleza. Agora vamos lá, temos recadinhos aqui do nosso trabalho, dos nossos encontros, né? Agradecer as pessoas que estiveram presentes lá no nosso abacateiro. E aqueles que forem, né? Eu vou colocar aí no grupo para levar brinquedos também, para que possamos, né?
contribuir com o Natal Solidário das crianças menos favorecidas, que essa é a nossa proposta. Nós fizemos no Dia das Crianças e teve algumas mãezinhas que aqui do grupo, né, seguidoras, que fizeram campanhas, arrecadaram muito brinquedo, mas dessa vez elas não participaram. E eu queria pedir para vocês que, né, mesmo que vocês não forem lá no domingo, mas que avisem que a gente busca esses brinquedos de vocês. A gente faz aí o transporte solidário. De repente tem alguém que conhece e está aí bem próximo de vocês e pode recolher, né, fazer a retirada desses produtos, tá? Agradeço também a todos aqueles que estiveram e que acreditaram no nosso trabalho, que foram pela primeira vez, né? E que conheceram como é que é feito uma reunião pública de psicografia. Tem pessoas que ainda não conhecem, acham que a gente escreve escondido. Não, eu faço questão de estar no meio de vocês, né? Para que vocês observem como é que acontece o fenômeno, né? Tudo isso faz parte do nosso equilíbrio, do nosso aprendizado e de tudo aquilo que a gente vem buscando de aprimoramento quando a gente faz a nossa formação na doutrina espírita. Eu agradeço a todos vocês também por todo esse amparo que vocês têm dado às nossas lives, desde que comecei. E desde que eu comecei lá atrás, em janeiro, que eu abri o grupo do WhatsApp com esta finalidade de receber as solicitações, porque o grupo só faz isso. Só no dia de receber, eu peço desculpa até vocês, eu sempre falo para as pessoas, olha, silencie o grupo no dia, porque tem muita gente realmente. Tá. Ó. Nancy, queria tanto saber da minha filha. Pois é. Então, o que acontece? Às vezes a gente posta aqui, mas não é assim que funciona o nosso trabalho, né? Você vai entrar lá no grupo, posta. Inclusive, essa semana, teve muita gente que entrou nos dois grupos, fez uma confusão, porque o link estava lá. E aí você entra num grupo, entra no outro, entra no grupo, entra no outro, posta em um, posta no outro, só precisa postar uma vez, tá, gente? Não precisa postar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não precisa de forma alguma. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Lista de solicitações do grupo 1 e 2 nas datas 17, ó, 16 e 17 do 11. Então, os nomes que vocês colocaram lá estão aqui, que nós vamos escrever até o mês de março. Certo? Vocês viram? Eu falei para vocês. O grupo vai entrar de recesso para receber solicitação até o mês de março. Porque as solicitações estão aqui todas impressas, tudo bonitinho. E é daqui que vai sair as cartas. Vocês continuem assistindo as lives. Mas a live, ela não é nenhuma condição para você receber a carta. A live é para você seguir, se atualizar. De repente chega um recado aqui para você, você nem sabe. E aí, o que eu faço? Eu tenho que passar o recado. Porque o recado vem de lá para cá. Eu vou deixar de passar esse recado porque você não está assistindo, eu estou passando o recado. Agora, você tem que acompanhar, né? Porque esse é o nosso meio de comunicação, a nossa interação é essa, tá? Assim como lá no grupo, quando você posta a sua solicitação. São dois grupos. Se você estiver no grupo 1, não precisa ir para o grupo 2. O que eu fiz esse mês? Vocês viram lá, né? Num dia, eu abri um grupo, porque no mês passado, na vez passada, aliás, eu abri os dois de vez. Aí as pessoas que estavam nos dois grupos postou nos dois grupos. Então não precisa. Então vai ser assim, um dia eu abro um grupo, finaliza às 18 horas, no dia seguinte eu abro outro. E daí você vai postar lá. Entendeu? Então continue acompanhando as nossas lives, acompanhando
o nosso Instagram, o Facebook também. Lá eu posto tudo o que a gente faz. No grupo das cartas, lá no grupo de solicitações, eu não gosto de postar nada. Por quê? Vou encher a caixa de vocês com informações? Não, a gente já tem aqui a live, é o suficiente. Tem o Facebook lá, que eu posto muita coisa para vocês lá também. Então não precisa dessa quantidade de informações, né? Olha aí, hoje lá a gente não pôde fazer lá, estamos fazendo aqui, né? Entendeu? Porque eu entendo a mãezinha. Eram duas mães que estavam ligando direto lá no... Tem um dispositivo que você liga, né? Então estava toda hora caindo. Ela ligava incessantemente, né? Mas vai chegar a hora. E eu agradeço a todos vocês. Vou fazer a leitura agora da oração do Dr. Bezerra de Menezes para dedicar a todos vocês que estão assistindo, estendendo aos seus entes queridos que estão precisando, estendendo também aos hospitais. E vamos pedir ao Dr. Bezerra que nesta noite ele passe em todos esses hospitais, nas casas de vocês, para que vocês recebam essa vibração de amor, essas energias salutares, para que todos vocês tenham um sono reparador e que sonhem com seus entes queridos, abraçando, encontrando lá nas colônias, nos jardins, no plano espiritual. E agradeça a Deus pela oportunidade da vida. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Agradeço mais essa oportunidade do Evangelho no lar, do meu lar para o seu. Que Deus nos abençoe. Até quinta-feira e mais um Evangelho ao vivo com todos vocês, com as cartas consoladoras. Gratidão, que Deus nos abençoe.